Salmo de número 23. Eu sei que muitos conhecem esse salmo de cabeça, né? Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar? Deus, nós queremos te conhecer o Deus deste salmo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cuida das suas ovelhas, o Deus amoroso. E eu peço ao Senhor, Deus, de todo o meu coração nessa noite, que o Senhor fale o coração da tua igreja, apesar de mim, que o teu povo possa sair daqui abençoado pelo Senhor, pela tua palavra, que teu Espírito Santo, que faz a obra que o pregador não tem condições de fazer, e seja agindo em cada coração, Deus, consolando, fortalecendo, trabalhando, convertendo, em nome para a glória de Jesus. Amém. Certa vez houve um concurso de poesia e várias pessoas recitaram ali as poesias, e tinha no meio desse concurso um radialista ateu, mas ele achou bonito o Salmo 23 e resolveu então, com aquela voz bonita, recitar o Salmo 23. E quando ele terminou, irmãos, de recitar o Salmo 23, as pessoas ficaram assim, vibrando, começaram a vibrar com aquilo, e houve um bom tempo de aplausos. Eu não sei quem já ouviu o Cid Moreira lendo 1 Coríntios capítulo 13, ele foi no Altas Horas um dia desse, e leu lá, ainda que, já viram o 1 Coríntios 13, pelo Cid Moreira? Nesse mesmo concurso, tinha um senhor com uma velha Bíblia na mão, e ele resolveu também recitar o Salmo 23. A sua voz não era como daquele radialista, mas ele leu o Salmo 23. Quando ele terminou de ler o Salmo 23, houve um silêncio, ninguém falou nada, e depois de alguns minutos, algumas lágrimas começaram a brotar de algumas pessoas. Passou mais alguns minutos e houve um quebrantamento. O radialista, sem entender nada, porque ele leu de maneira muito especial, procurou aquele senhor e falou assim: o que aconteceu? Nós lemos o mesmo texto, e eu, com essa capacidade de comunicar que você não tem, aquele homem disse as seguintes palavras: você conhece o Salmo 23, eu conheço o Senhor do Salmo 23, e isso faz toda a diferença. E que eu queria conversar com vocês, o tema da nossa mensagem nessa noite, irmãos, é que nós precisamos conhecer não somente os Salmos, mas o Deus dos Salmos, o Senhor dos Salmos, o pastor do Salmo 23. Esse é o desafio para nós como cristãos. Não adianta você memorizar o Salmo 23 ou qualquer outro texto da Bíblia, se você não conhece o Deus da Bíblia, o pastor do Salmo 23. Então esse é o tema para nós, conhecendo o Senhor do Salmo 23. E é muito interessante como o Espírito Santo registrou o Salmo 23. O Salmo 23 foi registrado entre dois salmos messiânicos que falam da obra do Senhor Jesus. O Salmo 22 começa com as seguintes palavras: Deus meu, por que me desamparastes? Se você ler a sua Bíblia, você vai ver que na cruz Jesus gritou: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Antes do Salmo 23 está o sofrimento de Cristo, o desamparo de Cristo. Aí o 23 vem como Jesus, aquele que é o bom pastor. E o Salmo 24, que é o posterior ao Salmo do bom pastor, fala sobre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória?
O Senhor Jesus é o Rei da glória. Então a lógica é a seguinte: o desamparo de Deus, Salmo 22, o sofrimento de Cristo, Salmo 23, o bom pastor, o Salmo 24, aquele que reina pelos séculos dos séculos, o nosso Rei, o Senhor Jesus. Porque a mensagem central da Bíblia, irmãos, é sobre Jesus Cristo. Não é sobre Davi, não é sobre Daniel, não é sobre Josué. A Bíblia é sobre Jesus Cristo. Não existe pastos verdes, não existe águas tranquilas fora do pastor de Israel, fora de Jesus Cristo. E esses salmos, ele é um salmo que fala sobre a aliança de Deus com o seu povo. Deus tem um pacto com o seu povo. E o resultado desse pacto é cuidado, bondade, confiança, amparo. Deus nos ampara. Deus cuida do seu povo, nos alimenta, nos fortalece, guia o seu povo. Mas para que tudo isso acontecesse, Jesus foi desamparado na cruz. Quando na cruz ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Mas ali Deus estava amparando você e eu. Então esse salmo é para mim, é para você. E quando nós entendemos, meus irmãos, a obra de Jesus Cristo, aí nós lemos assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se você não entendeu a obra de Jesus Cristo, você não tem condições de dizer isso aqui. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Uma possível interpretação também, uma possível leitura desse texto é: de nada terei falta. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E quando nós vamos para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É uma pergunta. Aquele que já deu o seu melhor, o seu único filho, a coisa mais difícil, será que ele não vai suprir a minha e as suas necessidades? Por isso, de nada terei falta. Sabe uma das coisas que eu aprendi nessa greve dos caminhoneiros, irmãos? É que é muito fácil faltar comida na nossa mesa. É muito fácil. Com uma semana de greve, o gás acabou. O desespero começou a bater, né? Basta Deus mudar alguma coisa no clima e falta comida no supermercado. Consequentemente, vai faltar comida na sua casa. É Deus que nos sustenta. Não são os caminhoneiros. Nós dependemos, sim. Os caminhoneiros são meios. Deus usa para nos abençoar. Mas quem nos sustenta é Deus. Ele um dia, sabe o que ele fez? Ele mandou chover pão do céu para o seu povo no deserto, que não tinha padaria, não tinha supermercado. Deus sustentando o seu povo no deserto, dando para ele água brotando da rocha. Num outro momento da história, sabe o que ele fez? Ele usou corvo para alimentar o profeta Elias. Num outro momento, ele multiplicou o azeite da viúva, se você conhece esses textos. Tudo isso por quê? Porque ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele cuida do seu povo, de nada terei falta. Mas aí o texto continua dizendo: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Davi era pastor de ovelhas. Davi sabe o que é cuidar das ovelhas, do cuidado que precisa, da atenção que precisa. E ele faz uma comparação aqui de um pastor de ovelhas com o supremo pastor, aquele que cuida da nossa comida, da nossa bebida, do refrigério da nossa alma, porque há momentos da nossa vida que a tribulação está tamanha, que precisa de um ar-condicionado espiritual. Não sei se você já passou por isso. É Ele que refrigera a nossa alma, é Ele que traz descanso, mas também é Ele que dá direção ao seu povo, é Ele que orienta o seu povo. Isso tudo, irmãos,
cuidado, sabe onde? De nada terei falta. Não vai faltar a orientação, não vai faltar o cuidado, não vai faltar o refrigério, o descanso. Dizem que a ovelha, irmãos, não é um animal muito esperto. E Jesus chama a gente de ovelha. Mas diz que é um animal assim meio voado. Perde a direção com muita facilidade. E a ovelha tem dificuldade de tomar água em águas correntes. Ela não consegue. Aí o pastor tinha que puxar um pouquinho daquela água para um lugarzinho assim, fazer um buraquinho e para a água ficar paradinha para ela tomar. Ou conduzir aquelas ovelhas a águas paradas. Porque ela chega diante de uma correnteza, ela fica assustada e não consegue beber água corrente. Sabe o que isso significa para nós? Cuidado de Deus. Cuidado que Ele tem com o seu povo. E Ele fala aqui de descanso e repouso. Parece que esse texto quer fazer uma distinção entre descanso e repouso. Você chega cansado do trabalho e você tem um momento de descanso. Depois você vai repousar. Mas isso tudo quem faz é o próprio Deus com as suas ovelhas, com o seu povo, com os seus filhos. Mais tarde Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde, e achareis descanso para a vossa alma. Existem alguns momentos da nossa vida, irmãos, que o cansaço não é físico. Existe um cansaço emocional, um cansaço espiritual. E às vezes nós não recorremos ao Supremo Pastor. Não aceitamos o convite de Jesus dizendo: vinde a mim, porque Jesus está dizendo isso para nós. Não é para o estranho, é para nós que ele está dizendo isso. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Em vários momentos da nossa caminhada nesse mundo você vai cansar, eu afirmo isso para você. Vai cansar. Tem hora que dá vontade de jogar tudo para o alto. Tem horas que dá vontade. E aí eu preciso lembrar que é Ele que refrigera a minha alma. É Ele que me dá descanso. É Ele que me dá repouso. E tudo isso, sabe por que Ele faz? Não é porque nós somos bons, não. Tudo isso Ele faz por amor do seu nome. É isso que o texto diz. Por amor do seu nome que Ele faz isso tudo conosco. Deus age com bondade com o seu povo, não é porque o seu povo merece, não, mas é por amor ao seu nome. Ele sustenta o seu povo porque Ele tem amor ao seu nome, tem zelo. Repare bem, todas as vezes que você lê a Bíblia, quando Deus usar a expressão assim: eu vou fazer isso por amor do meu nome. É interessante que alguns autores do Antigo Testamento, alguns irmãos nossos do Antigo Testamento, quando oravam, diziam o seguinte: Senhor, o que será do teu grande nome? Quando o povo de Deus começava a perder uma guerra, o Josué mesmo fez isso. Oh Deus, é o teu nome que está em jogo. As nações vizinhas vão dizer: olha lá o povo de Deus perdendo. É o teu nome, Deus. Dizem que uma vez o Alexandre o Grande, aquele conquistador, chegou no seu exército e tinha um camarada medroso lá. Ele chegou para aquele camarada medroso e perguntou assim: qual é o seu nome? O camarada de tanto medo não respondeu. O Alexandre Grande perguntou novamente: qual é o seu nome, soldado? Ele respondeu: Alexandre, senhor. Com medo. Alexandre disse para ele assim: ou você muda de nome ou muda de conduta. Deus tem muito mais zelo pelo seu nome do que o Alexandre Grande. Mas é interessante que Deus faz isso tudo para nos abençoar. Por amor do seu nome, Ele nos abençoa, Ele nos sustenta, refrigera a nossa alma, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E aí o texto diz: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. A ideia do texto aqui, irmãos, que tem sim grandes possibilidades de você passar pelo vale da sombra da morte.
Foi Jesus que disse para nós que nesse mundo nós teremos aflições. A Bíblia fala do dia mau, aliás, a Bíblia fala que os dias são maus. Existe um vale da sombra da morte, e que nem sempre Deus livra o seu povo de passar por ali. Mas como nós vimos na semana passada, Ele passa junto com o seu povo, nunca nos abandona. Os amigos de Daniel, aqueles homens que se posicionaram firmemente diante de Deus, foram parar na fornalha de fogo ardente. Mas o que aconteceu? O Deus Todo-Poderoso junto com eles. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. E o teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi passava por lugares perigosos com assaltantes. E Davi traz agora a ideia aqui do pastor, não do pastor, mas agora aqui do guarda-costas, que está armado, protegendo e dizendo: olha, eu sou consolado por Deus, eu estou protegido por Deus, porque Ele está comigo. Irmãos, ainda que nós não entendemos alguns momentos da nossa vida, a presença de Deus é contínua com o seu povo, ainda que nós não entendemos. Um pastor chegou no velório de uma criança de 13 anos de idade, aquele clima que você consegue imaginar. Quando ele chegou no velório, irmãos, a mãe daquele garoto correu até o pastor, pegou ele pelo colarinho e sacudiu ele e falou assim: onde estava Deus, pastor, quando meu filho morreu? Onde estava Deus? O silêncio naquele velório, todo mundo naquela expectativa: o que o pastor vai responder para essa mulher? Onde estava Deus? Sabe o que o pastor respondeu? Ele estava onde ele está a todo momento, no trono do universo mesmo. Ele estava no mesmo lugar que ele esteve quando seu filho morreu na cruz do Calvário, sendo cuspido no rosto, furado, debochado, morrendo pelos nossos pecados, morrendo pelo meu pecado, pelo seu pecado e pelo pecado do seu filho também. E você sabe onde ele está, meu irmão? Ele está aqui conosco, porque Ele não abandona o seu povo. Ele não abandona o seu povo. Ele está conosco a todo momento. Eu estava no Rio esse final de semana, e você sabe que viajar para o Rio acende uma luz, não acende? A notícia é brava. Mas como é bom pregar no Salmo 23, estudar o Salmo 23 e pensar no Rio de Janeiro. Deus está comigo no Rio de Janeiro também. Deus está com vocês, no trabalho, na escola, no trabalho mais difícil, do Bruno, do Gilberto, da Tininha. Ele está conosco a todo momento. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Agora muda a figura do texto, agora é festa. Agora aqui, ele muda para o versículo 5, agora aqui é festa. Quando um rei volta vitorioso de uma batalha, tem uma festa esperando. Os inimigos derrotados, e então agora, meus irmãos, um momento de festa. Sabe o que esse texto está ensinando para nós? Que Deus festeja com o seu povo. É Ele que nos dá a vitória e festeja com a gente. Um Deus que se alegra com a vitória do seu povo, irmãos. Que vibra com o seu povo, que se alegra com o seu povo, mesmo sendo Ele o abençoador. Diante de tantas conquistas que nós temos nessa vida, Deus se alegra. Deus se alegra, mesmo sabendo que é Ele que abençoou. E o texto vai dizer o seguinte: o meu cálice transborda. Calvino, explicando esse texto, sabe o que Calvino disse? Que Deus aqui está demonstrando que Ele dá mais do que nós necessitamos. O cálice transborda. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você tem só o necessário para sobreviver? Você só tem o que comer, o que vestir? A Bíblia diz que se você tem o que comer e o que vestir, estejais alegres. Mas fala a verdade, se o seu cálice também não tem transbordado, se Deus não tem dado mais para você. Mas a pergunta é: temos sido gratos a Deus? Agimos com gratidão?
pelo cálice transbordante. O Salmo termina de maneira muito especial, irmãos, porque eu amo esse versículo 6. O versículo 6 diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ele tem convicção que ele é ovelha, e como ovelha ele tem certeza das promessas de Deus. A versão NVI diz assim: eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. O meu professor, ele é especialista em hebraico, lá do seminário. Ele disse que essa passagem aqui pode ser traduzida da seguinte maneira: bondade e misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida. Gente, isso aqui é mais profundo. Há uma diferença de seguir e perseguir. A bondade e a misericórdia de Deus persegue as ovelhas do bom pastor. Deus perseguindo o seu povo com bondade e misericórdia. Eu acho que não tem perseguição melhor, tem? Deus não abre mão, dona Geni, de ser bondoso e misericordioso. Sabe o que significa, irmãos? Que todos os caminhos da nossa vida é fruto da bondade e da misericórdia de Deus. É fruto da bondade e da misericórdia de Deus, porque a bondade e a misericórdia de Deus persegue todos os dias, ainda que nós não compreendemos algumas coisas. Ainda que nós não compreendemos algumas coisas nessa vida, por que acontece algumas coisas? Nós precisamos lembrar: se eu sou ovelha, se eu tenho certeza que Ele é o bom pastor, Ele está conduzindo a minha vida com bondade e misericórdia. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Provavelmente Davi está falando aqui do tabernáculo, porque você sabe que Davi não construiu o templo. Quem construiu o templo foi Salomão. A expressão casa do Senhor significa presença de Deus. Está na presença de Deus. E para aquele local, o tabernáculo era muito especial. Quando nós aplicamos para nós, nos nossos dias, isso significa vida eterna, irmãos. Nós estamos aqui nesse mundo apenas como peregrinos, peregrinando aqui. Um dia nós estaremos na presença do Senhor. E preste atenção, nós somos um povo que tem esperança. Se tem um povo que tem esperança, é o povo de Deus. O mundo passa pelos mesmos problemas que nós passamos, mas eles não têm a esperança que nós temos. Nós temos uma viva esperança. Nós passamos pelos vales da sombra da morte, mas nós temos uma esperança. Se você não tem esperança, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes de todos os homens. A sua esperança é aqui, só para esse mundo? É só nesse âmbito aqui? O pastor foi visitar uma ovelha no estado terminal, câncer. Segundo ele, era um homem grandão. Quando ele chegou no quarto, irmãos, aquele homem diminuiu o tamanho. A face mudou, ficou muito magro. E quando o pastor chegou no quarto, o pastor chegou e olhou aquela cena e ficou assustado. E aquela ovelha disse assim: pode entrar, pastor. Essa doença é apenas a limusine de Deus me levando para casa. É a limusine de Deus que veio me buscar. Irmãos, se a nossa esperança é apenas para esse mundo aqui, nós somos mais infelizes de todos os homens. Marchamos para o novo céu e para a nova terra, onde a Bíblia diz que habita justiça, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eu creio que podemos resumir
resumi o Salmo 23 com um texto do Novo Testamento. E o texto é o seguinte: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a sua preciosa vida por nós. E quando nós entendemos essa mensagem, nada vai faltar. Ele sabe como suprir as nossas necessidades. Ele cuida do seu povo. Que coisa maravilhosa, irmãos, é confiar em Cristo e experimentar o seu cuidado todos os dias. Deixa eu fazer algumas aplicações aqui desse texto para nós. Deus está em todos os lugares, é verdade. Mas isso não significa que Deus tem comunhão com todos os homens. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas isso não significa que Deus se relaciona salvadoramente com todas as pessoas. A Bíblia diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é Jesus falando. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me seguem, e das minhas mãos ninguém tira. É por isso que o crente pode ter certeza da sua salvação. E Deus quer que você tenha certeza da sua salvação, porque da mão dele ninguém tira. A minha pergunta para você nessa noite é: você ouviu a voz de Jesus? Você ouviu a voz de Jesus através dessa mensagem? A segunda aplicação que eu quero fazer para nós, irmãos, é que Deus insiste conosco. Isso não é ruim não, isso é maravilhoso. Deus insiste conosco. O amor de Deus é persistente. Mas sabe de uma coisa? Isso deveria mudar o nosso coração. Isso deveria mudar o nosso coração. Ô irmãos, servir a Deus não deveria ser um fardo para nós. Servir a Deus não pode ser um fardo para o povo de Deus, do Deus que cuida do seu povo, do Deus que sustenta o seu povo, do Deus que não abre mão do seu povo. Não pode ser um fardo para nós. Celebrar o nome de Deus não deve ser pesado para nós, irmãos. E a minha oração é que essas verdades aqui do Salmo 23 venham mudar o nosso coração, a começar em mim. Venha mudar o meu coração. Saber desse cuidado deveria produzir algo muito positivo na nossa vida. Sabe o que deveria produzir depois de você ler o Salmo 23? Contentamento. Contentamento. E a Bíblia diz assim sobre contentamento: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, porque não temerei, que poderá fazer o homem? Se Deus cuida de todos os detalhes da minha vida, do físico, do espiritual, do emocional, de tudo, por que falta tanto contentamento na nossa vida? Por que nós somos ingratos? Reclamamos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele há de suprir todas as necessidades do seu povo. E entenda uma coisa: bondade e misericórdia perseguirão todos os dias da sua vida, ainda que você não entenda, ainda que tem momentos assim que não dá para compreender mesmo, mas é preciso lembrar: opa, isso aqui é resultado da bondade e da misericórdia de Deus na minha vida. Vamos lá?